É Chicão, né? Eu tenho um monte de amigo corretor. Se eu for comprar, eu vou comprar com algum amigo meu. Aí eu digo assim, tudo bem. Mas se tu tem tanto amigo corretor e tu não sabe dessa oportunidade, talvez tu não está sendo bem assessorado. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Gigantes Cast, nosso espaço de empreendedorismo, fé e negócios, onde nós trazemos para vocês aqui sempre convidados super especiais para trazer insights, histórias para vocês absorverem e aplicarem nas suas vidas e nos seus negócios. Lembrando que a gente fala sempre em nome dos nossos patrocinadores, aqueles que apoiam esse projeto bacana que a gente faz aqui no Gigantes Cast, Neto Contabilidade, Zamaco Comércio de Ferros, a Criative e Ambiente, a Super Nutri, Blueberry, marketing digital e o Cheirinho Bom, o Café dos Empresários, está sempre com a gente aqui. Abraçam esse projeto, recebam aí o nosso carinho e a nossa gratidão. Hoje nós temos um convidado mega especial, mais do que especial, um grande parceiro, um grande companheiro, não só de jornalismo, mas de vida também, empresário, cristão, especialista em venda de imóveis de alto padrão, um cara que vocês vão gostar muito de conhecer, tem uma história muito forte. Seja bem-vindo ao nosso espaço, Francisco Sabino, Chicão. Prazer e privilégio de te receber aqui, meu irmão. Aqui. Muito bom estar aqui, cara. Fiquei muito feliz com o convite. Eu já acompanho vocês. Eu já te acompanhava antes de tu fazer repórter esportivo, antes da comunicação, já te acompanhava na bola. Depois a gente se aproximou muito na igreja e tô sempre acompanhando, torcendo por vocês. Às vezes de longe, às vezes mais de perto. E tô muito feliz. Uma tarde muito agradável, né? Já cheguei aqui, já ganhei. Ó, vou te falar, o cheirinho bom já experimentei aqui. Cheirinho bom é uma máquina. Já comi uma balinha sem açúcar, tô com outra aqui do lado aqui, ó. Essa bala aí da Super Nutri. Se o cara quiser dar uma emagrecida, tá precisando, não pode, igual eu, que eu sou muito do açúcar, né? O Capitão Thiago lá de Araranguá já mandou aqui a Super Nutri, tá em peso no Gigantes Cast. Então aqui a gente tem de tudo, entendeu? O Gigantes Cast a gente fala que ele é eclético. Ele consegue atender todas as valências, todas as vertentes, né? Isso é importante. Mas isso é importante. Mas bacana que tu tocou, Chicão. A gente tem uma relação bacana, né? É muito legal, tanto pelo esporte, né? Eu fui atleta profissional, tu também é um cara que é do meio da bola. Mas para vocês que vão nos ver, vão nos acompanhar, eu tenho uma história muito bacana com o Chicão. O Chicão foi uma das primeiras pessoas, e eu nunca me esqueço, né? Quando a gente conversamos ali dentro do carro, ele me convidou para uma entrevista lá no programa da Som Maior, no programa do Avesso. Era tu, o Diego e a nossa querida Alice Lessa. E aí na volta, e a gente falando, ele falou assim, cara, por que tu não vem pro meio da comunicação, né? E aí eu falei, cheguei em casa, conversei com a Aline e tal, falei, cara, Chicão, nós conversamos, ficou aquela coisa, né? O Chicão foi a primeira pessoa que colocou, né, que plantou essa semente em mim. Hoje eu faço parte da comunicação esportiva aqui em Criciúma, né, sou comentarista do Grupo Som Maior. Então foi o primeiro cara que plantou essa semente, né, que vocês acompanham e veem hoje aí, do Alex Maranhão, comentarista esportivo do Grupo Som Maior. Foi essa fera. Então mais um motivo aí que a gente tem essa história, minha gratidão a você, né, você plantou de fato essa semente e a gente vem trilhando esse caminho aí. Para mim um privilégio ainda maior te receber na nossa mesa aqui do Gigantes Cast. Para quem não conhece o Chicão, para quem não sabe, né, o Chicão é um cara que vem fazendo um trabalho muito bonito, muito bacana, à frente dos imóveis de alto padrão, né? Quem te conhece particularmente sabe que tu também era um improvável, era um cara que tinha tudo para dar errado e que a mão de Deus na tua vida fez com que você se transformasse, né, nessa pessoa que você é hoje, no pai que você é hoje, no marido que você é hoje. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, né, dessa início de trajetória e transformação, né, do Luiz Francisco Sabino até o Chicão que todos nós conhecemos hoje. É um cara que a gente admira e que a gente respeita muito. Bom, primeiro eu falei pra ti da comunicação e falei pra eles de ti, né? Eu disse assim, olha, tem um Deu match ali, deu match. Eu digo assim, porque assim, cara, tu fazer uma coisa, tem muita gente que é executor, perfil executor, e tá tudo bem. Mas tu conseguir comunicar o que tu faz, o que tu fez, o que tá acontecendo no jogo, ou no teu caso, tu comentar uma partida de futebol. Bom, a gente vê hoje... quantos atletas profissionais passaram pelo Brasil e quantos estão hoje na comunicação? Não são todos, na verdade são bem poucos. A minoria. Porque tu conseguir comunicar. E uma vez um querido amigo, que eu digo para ele que ele é o nosso Thiago Negro, o Arthur Lessa, ele falou uma coisa para mim. Ele disse assim, Chicão, tu comunica de uma forma bem simples, ele falou. E comunicar é tornar um assunto comum entre duas pessoas. Então tu precisa que todo mundo que está te ouvindo, seja uma pessoa que entenda ou que não entenda do assunto que tu está comunicando, entenda o que tu está querendo dizer. Então, hoje no esporte, e eu acompanho direto as transmissões de vocês no Timaço e o podcast aqui, mas principalmente eu vou usar de exemplo lá. Eu não sou um cara que eu entendo muito a parte técnica de futebol, mas na forma como vocês comunicam eu consigo entender o que vocês estão falando.
E eu acho que isso é o mais difícil. E a gente, no decorrer da caminhada no programa do Avesso, a gente entrevistou bastante gente, bastante atleta de futebol. E eu sabia certinho identificar um cara. Eu disse, esse cara sabe comunicar. Esse cara é diferente. Esse cara não se preocupou só em jogar bola. Porque, bom, tu viveu muito no meio do futebol. E tu se preocupar com a carreira, o que o Thiago Silva faz hoje? Que a mulher dele bota às vezes vídeo dele. Perfeito. Tá estudando. Não precisava. Não precisava. Mas talvez se ele não estuda, quando ele se aposenta, claro, hoje ele jogou muito dinheiro, não precisaria mais trabalhar. Financeiramente ele está com a vida resolvida. Mas talvez quando ele vai acabar a carreira dele, ele não vai conseguir fazer outra coisa, cara. Vai ser apenas o dinheiro. Porque ele só jogou bola. Exatamente. Ele não se preocupou com a carreira. Então quando a gente vê, acredito que faz mais de 2 anos que tu já tá... Já estou na 3ª temporada no Timaço. E tu vê que tu continua perene no mesmo ambiente, com o mesmo grupo, comunicando da mesma forma como começou comunicando, uma comunicação sem prejudicar ninguém, leve, criticando quando tem que criticar, criticando o desempenho e não a pessoa. Perfeito. Mas fazendo uma comunicação leve, a gente vê que tu se preocupou com a tua carreira quando jogava bola e tu se preocupa com a tua carreira hoje, que é outra carreira, é uma carreira na comunicação. Então, eu digo que isso é um dos diferenciais. E então eu, como tu falou, né? Tu falou meu nome ali no começo, muita gente não vai saber, né? Porque sabe que às vezes até a Carol, às vezes alguém fala Luiz Francisco, a Carol fica assim, ó. Porque. Oi! Sou eu, o Telmo. Tu sabe que eu tô na aba já faz 7 anos, né? E aí. Capitão Telmo Martinelli, encontrei ele semana passada lá no café. Um abraço, Capitão Telmo. E aí ele assim, esses dias eu tava lá com o Telmo, e aí alguém chegou e falou, ô Luiz Francisco. Daí ele ficou assim, ó. Luiz Francisco, eu falei. És tu. É o meu nome? Ele assim, ó. Sério? Eu falei, tu achou que era Chicão? Ele, mano, cara, eu nem pensei nisso. Ele disse, É tão normal, tá tão acostumado, né? Então eu sou nascido de uma família bem simples, meu pai é militar. Meu pai tinha 2 filhos, casou com a minha mãe que já tinha uma filha e eles tiveram 3 filhos juntos. Então tem um time de futebol aí, né? Uma galera. E aí, por conta de ter bastante irmãos, eu tive uma infância. O meu pai sempre fez as tripas corações para dar um bom estudo pra gente. Sempre estudei em colégio particular e meus irmãos também. Mas sempre tivemos uma vida muito simples. Eu comento hoje lá em casa que o meu filho, ele ganha um tênis, ele vai comprar o tênis, ele escolhe o tênis que ele quer, a cor que ele quer. Eu ganhava o que vinha do irmão mais velho, e daí passava pro mais novo, e do mais novo já chegava estrupiado, né? Olha lá. E aí, então eu cresci assim, cara, e por conta dessa quantidade de irmãos que eu tive, o pai e a mãe tinham que trabalhar muito. Então acaba que quando eu fiz a transição para o mercado imobiliário, eu levei 45 dias para vender o primeiro imóvel. Nesses 45 dias, eu não fiz uma transição glamourosa, que como o pessoal faz e como é certo fazer, de guardar 3 meses uma reserva de emergência. Não, eu dormi vendendo iPhone e acordei vendendo casa. E aí, Foi difícil? Esses 45 dias sem vender, cara, foi difícil, foi desafiador, cara. E aí eu comentava com a Carol, eu disse assim, Carol, o Pedro não sabe o que a gente está passando financeiramente, cara. E para ele tá tudo certo. Por quê? Porque ele tem a presença dos pais aqui, né? Às vezes ele não sabe como que está a conta no banco, mas ele tem os pais presentes, que é isso que a criança quer. Então, eu tive um pouco a mãe presente e o pai menos porque trabalhava mais. E por conta de eu ser um cara muito comunicativo e muito acelerado, não foi feita essa leitura de mim mais cedo. Porque eu entrei na comunicação, eu já tinha mais de 20 anos. Então, só que eu sou comunicativo desde que eu sou com 12 para 13 anos eu já vendia. É do teu perfil, né? É do meu perfil. Então, essa leitura que eu faço do Pedro hoje, que é o nosso filho, que ele é um cara comunicativo, que ele é para frente, que ele resolve os conflitos. Eu sou esse tipo de gente, eu resolvo. Se eu tiver que pedir perdão, já peço perdão, já não espero amanhã. Vou esperar encontrar o cara, não, eu já telefono de cara. Tu acha que eu fui errado? Por quê? Porque a verdade, então tá bom, vamos se encontrar, dar um abraço e fechou e acabou. Até por isso que eu e o Diego que é o nosso William Bonner da América Latina. Um beijo, Moreno. Joga bola e dança. E dança. E molha as palavras também, né? Muito. E aí tu sabe que por isso que a gente, cara, nós tivemos um podcast ali, agora a gente vai fazer programas especiais apenas e tivemos juntos por mais de 2 anos aí no programa do Avesso aí. E a gente nunca teve um contratempo, porque a gente resolve na hora. Ele é maravilhoso, eu adoro o Diego. Então não foi feita essa leitura minha mais cedo, por conta de meu pai e minha mãe ter muitos filhos, né? E daí tu tem que se dividir. Então,
eu comecei muito jovem, eu comprava os bonés na loja da Gorete, numa época que o boné, para ser original, tinha que ter 4 listrinhas assim da costura na sua da é mais velho que eu, tá louco. E aí eu comprava lá na Gorete e vendia no Rogacionista, que era o colégio que eu estudava. Eu chegava com o boné da Gorete, com 2, 3 bonés, eu comprava na conta da minha mãe e vendia lá mais caro. E aí começou a minha trajetória com vendas. Então eu percebi o quê? Aqui dá dinheiro. Desde que eu trabalhei em 2 ou 3 empresas fechado, mas desde que eu me lembro assim que eu fiz 18 anos, eu sempre trabalhei por comissão. Sempre foi vendedor? Nunca tive um salário. Era sempre assim, ó, vendeu, comeu. Vendas era a tua praia? Não comeu. Mas eu sempre trabalhei com a venda passiva, que é quando, por exemplo, eu vendi iPhone. O iPhone eu não preciso te dizer que o iPhone é bom, tu conhece o iPhone. Então tu me chamava, Chicão, quero comprar um iPhone 16. Tens? Tenho, não tenho. Ou Samsung, enfim. Eu fazia uma venda passiva, tu me procurava para vender. E a venda no mercado imobiliário, a venda, quando tu faz um tráfego pago, quando tu faz uma campanha de vendas, ela é um pouco passiva, mas ela é muito ativa. É muito, principalmente no mercado alto padrão. É muito visitar empresário, tomar café com os caras. É saber quem está querendo comprar. Quando que cada empresário faz a divisão de lucro da empresa? Qual é o mês que ele faz a divisão de lucro? Eu preciso entrar no fluxo de pagamento do cara. Eu preciso levar uma oportunidade para o cara que faça sentido para ele. Cara, tu não vai dar R$1 agora, mas em novembro, que é a tua retirada de caixa da empresa, tu dá um reforço. Eu já acertei com o outro lado aqui. Se tu quiser, assim está fechado. Então, eu precisei aprender uma área da venda que eu não aprendi ainda. Então, esse começo para mim foi bem difícil, cara. Porque todo mundo, o mercado imobiliário aqui da nossa região, ele tem... E o mercado imobiliário, ele é um mercado que ele tem um muro muito baixo para entrar. Então, tem 3.500 cresciativos em Criciúma aqui. A pessoa tem uma garagem de carro e é corretor de imóveis. Tem uma loja de roupa e é corretor de imóveis. Sim. E acaba que o muro é baixo para entrar. O que te levou? O que brilhou para ti para tu entrar nesse mercado das vendas de imóveis de alto padrão? Cara, eu vendia... nós já tínhamos o podcast aí 1 ano e pouco. Eu já estava na rádio. Que, por sinal, era uma referência pra gente, tá? O Taon. E eu vendia eletrônicos. E eu me converti. Eu comecei a atender a aba. E o Dirceu... Grande Dirceu, craque. O Dirceu, toda vida que eu ia vender para ele falava assim, ó... Cadê a nota? O Dirceu não compra sem nota. Ele é craque, assim, ele é ótimo. Eu quero comprar de ti, mas não compro sem nota. E ele disse, minhas coisas vêm do Paraguai, cara. Não tem nota. E aí ele, quando é que tu vai ter nota? E ele começou a me incomodar, cara. E aí eu tava entrevistando o Ovacir da Fontana e ele falou para mim, cara, tu seria um bom corretor, hein? Eu tava entrevistando o pessoal da Baldissera. Eles falaram a mesma coisa. Eu digo, opa... Tem ouro aí. Os caras estão no ramo. Tem ouro aí. Não, são referência, né? Não só referência. Fontana e Baldissera. A minha sogra falava isso toda semana. Nossa, tu seria um bom corretor, tal. Eu disse, Carol, vamos começar a orar sobre isso. Então a gente começou a orar, eu fiz o Cresci. E eu só transicionei... Isso que ano, Chico? Isso faz uns 4 anos, 3 anos, 4 anos. 19, 20. Por aí. E aí eu comecei, foi 20. 2020. E aí eu comecei... Eu só transicionei para vender um produto legal. Porque o que eu vendia era ilegal. Por conta que vinha do Paraguai, eu não tinha nota fiscal. A qualquer momento a Receita podia pegar, eu podia perder tudo. Então eu só transicionei porque eu me converti e eu queria fazer uma coisa que fosse legal, deixar de fazer algo legal, porque eu ganhava muito dinheiro com o iPhone. Eu acredito que eu estava consolidado, né? Estava consolidado, gerava muito conteúdo, fazia muito vídeo, sempre fiz muito vídeo. Desde 2017 eu faço muito vídeo e dava dicas sobre iPhone, então eu acabava se tornando uma autoridade. Mas essa transição não foi nada fácil, porque eu precisei vender. Então, noção, ali com 40 dias de mercado imobiliário, e aí aqui na região, o que o pessoal falava? Chicão, tu tem que começar vendendo Minha Casa Minha Vida. Não queira começar vendendo alto padrão, porque não é assim e tal. Só que eu só convivia com o pessoal do alto padrão. Podcast é empresário. Na rádio é gente que tem alguma coisa. Eu disse, cara, eu vou vender para quem? Teu relacionamento era estratégico. Eu disse, eu só tenho para vender para essa turma aqui, cara, que eu convivo, que é quem tem dinheiro. Então eu disse, não, eu vou vender alto padrão. E comecei, e fiz tudo antes. Fiz o Cresci, montei a marca, tudo. E transicionei. E aí, com 40 dias de mercado... 45 dias eu fiz a minha primeira venda, mas com 40 dias de mercado imobiliário, nós estávamos... É até engraçado que a gente tinha um podcast, aí eu recebia um dinheiro do podcast, recebia um dinheiro da rádio e tinha os imóveis. E aí nós com 2 contas de energia atrasada, eu e a Carol. E aí, uma sexta-feira, eu fechei uma venda. 6 milhões. Wow. 300 mil reais de comissão. Eu cheguei em casa e digo assim, Carol,
O cara me liga. Ô, Chicão, eu vou receber a entrada em 3 vezes, eu posso te pagar 3 vezes 100 mil? Eu falei, imagina. Fica à vontade. Tudo certo. Chega na segunda-feira, o comprador ligou e cancelou a venda. Proposta assinada, apertou a mão, pegou o brinde, tudo e cancelou a venda. Isso na segunda-feira, o cara cancela. Na quarta-feira, eu recebi um dinheiro do podcast. O Diego fez o Pix numa conta minha que estava negativa. O dinheiro entrou na conta e a conta, pegou meu dinheiro. Na quinta, cortaram a nossa conta de energia. Eu digo assim, e aí eu peguei a Carol e o Pedro, aí fomos lá pra sogra. Eu digo, sogra, nós vamos dormir aqui hoje, que amanhã a nossa rotina é toda aqui em Criciúma, já vamos ficar por aqui e tal. E a nossa conta lá, a nossa energia cortada no apartamento. Aí tudo certo, chegou na sexta-feira, eu recebi um dinheiro ali que eu recebia da rádio, aí pagamos a conta de energia, aí religaram e tal. E aí, 5 dias depois eu fiz a primeira venda. E daí em diante aí as coisas começaram a andar. Comecei a me posicionar mais no mercado de alto padrão, as pessoas começaram a me enxergar como corretor de imóveis, as coisas começaram a acontecer. Eu abracei um condomínio na Lagoa, que é o condomínio Solarium, para vender, que são casas Top. Que na ocasião já eram a partir de 6 milhões e comecei a conseguir vender naquele condomínio ali. E aí busquei uma mentoria lá em São Paulo com Augusto Braga, que é uma referência no mercado. Depois a gente se tornou amigo, ele veio palestrar aqui no evento, aqui em Criciúma. Eu fiz mestre de cerimônia. E aí eu fui lá pegar essa mentoria porque eu queria entender porque o mercado em São Paulo é o seguinte, tens um imóvel para vender. Até vocês vão ter um evento com o Neto, que o Neto fez... Craque nessa área também. Até hoje é São Paulo, ele? Ele é Alphaville. Lá em São Paulo é o seguinte, tens uma casa para vender, tu coloca com um corretor e ponto final. Esse é o corretor que vai vender a tua casa. Tu não fica mudando e... O cliente que vê a tua casa no perfil desse corretor, ele não quer saber quem é o corretor. Ele gostou da casa, ele compra e ponto final. Em São Paulo é assim. Em São Paulo é assim. Aqui não é. Aqui o que acontece? Quem é esse corretor aí? O fulano, não conheço. É da onde? É de qual imobiliária? Esse imóvel aí, será que o meu corretor também tem? O corretor da minha família? O corretor que faz sauna comigo? O corretor que joga... Será que ele tem também? Aí vai no cara. O imóvel que viu no perfil do outro corretor. Então tem isso aqui. Eu digo, não, eu não quero trabalhar desse jeito. Eu vou fugir dessa briga aí. Fui lá e disse, Augusto Braga, como é que tu pega exclusividade nos imóveis? Ele disse, não, cara, não tem como tu pegar exclusividade nos imóveis sem tu ter uma estratégia para vender os imóveis. Porque tu vai sentar com o cara e vai dizer o seguinte, eu vou usar essa estratégia para vender o teu imóvel, o público que vai comprar é esse, é tantos por cento daqui da região, eles vão em tal lugar que eu também frequento, eu já tenho alguns clientes procurando por esse perfil de imóvel, o tráfego pago é comigo, a geração de conteúdo é comigo e a parte jurídica é comigo, tu não vai te preocupar. Eu só quero saber quanto é que tu quer no imóvel, ou se tu precisar de uma avaliação, eu faço para ti. O restante é todo comigo. E os outros corretores que quiserem trabalhar o teu imóvel farão parceria comigo. Mas não vai ter qualquer corretor dentro da tua casa. Não vai ter qualquer pessoa dentro da tua casa. Eu vou filtrar. Eu vou ser o teu representante. É assim que eles fazem lá em São Paulo. Caraca. E eu voltei para cá com isso aí. Então hoje nós temos uma produtora de vídeo. Portanto que nossos vídeos... Todos profissionais, todos alto padrão. Não tem. Nós temos a produtora. Nós temos uma equipe jurídica. Nós temos, por exemplo, me chamou um cliente agora quando estava... Chicão, tem um apartamento de 500 mil para vender aqui em Sara, eu queria que tu vendesse. Eu disse, cara, apartamento de 500 mil não sou eu que vou vender, mas é uma pessoa da nossa equipe. Eu vou com ela aí, eu vou te apresentar para essa pessoa. Nós vamos gravar no teu imóvel, eu vou estar no dia da gravação. Esse é o cara que é especialista nos imóveis de médio padrão da nossa equipe. Perfeito. Não sou eu, mas é como se fosse. O profissionalismo é o mesmo, a equipe jurídica é a mesma, e ele vai trabalhar o imóvel do padrão que é. Então, tu acha que esse é o grande diferencial do cara que... Tem muita gente que fala assim, é muito difícil vender uma casa igual do Solarium. As casas são 6, 7 milhões, enfim, aquela região da Lagoa. Eles têm muita dificuldade para encontrar esse cliente para vender para esse cara. Realmente, é bem mais fácil tu vender uma casa Minha Casa Minha Vida do que tu vender uma casa de alto padrão. O que diferencia esse corretor que não consegue fazer essa venda, não consegue fazer esse fechamento para um cliente específico mais difícil do cara do alto padrão, aquele cara que vai lá e senta na mesa com o cliente e fala assim, eu vou resolver o teu problema, eu te entrego a solução, tu vai receber o teu dinheiro da venda. Cara, eu acho que eu acho que até estava conversando com o corretor sobre isso. Eu acho mais difícil vender o Minha Casa Minha Vida. Eu não sei vender o Minha Casa Minha Vida. Eu não consigo. Tu tem que entender de juro da Caixa. Tu tem que saber qual é o terreno que se encaixa no plano Minha Casa Minha Vida. A Caixa libera 295 mil, acho que é aqui em Criciúma. Eu sei que Morro da Fumaça é isso, 295 mil. Aí tu tem que achar um terreno de 100 mil, construir uma casa de 195. Se o cara não é... Às vezes, se tu tens uma empresa e tu quer comprar uma Minha Casa Minha Vida, tu não consegue. Tu tem que fichar a tua esposa na tua empresa
e financiar pelo nome dele é mais difícil do que vender uma casa de alto padrão. Mais burocrático. Mais burocrático por quê? Porque assim, ó, o que eu vou te falar, cara? Quando eu vou atender um cliente do alto padrão, vou atender um cara que quer comprar uma casa de 4 milhões. O cara que quer comprar uma casa de 4 milhões, ele consegue comprar de 5. Ele quer uma de 4. Mas se ele chegar na casa de 5 e dizer assim, ó, ele, a esposa, os filhos, cara, é essa casa. Eles vão dizer assim, cara, esse outro milhão tu faz 10 vezes 100 mil. É isso aí. E ponto final. É menos burocrático do que tu ter que achar o terreno que se encaixa, a casa que se encaixa, a construtora que constrói, ver se passa o crédito do cara. Mas aonde que está o bloqueio? Na cabeça do corretor. Perfeito. Porque a primeira vez que eu cheguei no condomínio Solário, que eu olhei aquilo lá, eu falei assim, ó, temos a Vila Suíça, temos o Blue Lagoon, temos o Esplendor da Jazz, temos o Pontal da Lagoa, temos todos os condomínios. Eu falei assim, ó, que produto que tem que é igual a esse aqui? Nenhum. 17 casas, todas de luxo, exclusivo, elevador, piso aquecido, tá. Falei, cara, não tem nada. Então, assim, eu não vou trazer um cliente aqui que o cliente vai dizer assim, ó, não, mas aí eu compro lá. Não. O cliente chegava lá e falava assim, ó, meu Deus, cara, nossa, isso aqui é diferenciado. Eu mereço isso aqui. Eu não compro isso aqui se eu não tiver dinheiro. Eu, corretor de imóveis, eu dizia toda a vida que eu ia no condomínio atender, eu falava assim, ó, se eu tivesse dinheiro, eu comprava isso aqui. E aí, quando eu cheguei com um cliente lá, não pipoco. É o seguinte, isso aqui é produto para 17 pessoas e talvez tu não seja uma dessas 17. Eu entendo. Agora, se tu é uma pessoa que valoriza a família, que tu quer morar aqui, ou que tu quer ter uma casa de veraneio com 4 suítes para vocês usarem. Busca qualidade de vida. E tu já tem uma casa no Rincão, que às vezes é 2, 3. Geralmente esses caras já têm uma casa que é 2, 3 no Rincão, na Lagoa, um apartamento Itapema que é 2, 3, que tu consegue colocar na permuta. É metade do valor do imóvel que tu vai comprar. Tu acha que nesse ponto é fundamental pro corretor de imóvel, pro cara que tá afim ou pro cara que vende alto padrão, ele tem que entender como é que pensa esse cliente dele, que é um cliente diferenciado, não é um cliente qualquer. Normalmente é um empresário, é um cara bem sucedido, o cara que compra uma casa de 4, 5 milhões, ele é multimilionário. Tem 25, 30, 40, 50 na conta. É interessante para esse cara que trabalha com alto padrão, ele tem que entender como pensa o cliente dele. Ele tem que viver. Ele tem que viver como vive esse cliente. Eu não digo na questão dos gastos. Sim. Mas eu vou na sauna do Mampituba. Eu não ofereço um terreno para ninguém na sauna. Mas eu fico lá escutando, cara. Te relaciona. Eles me falam. Eles contam aí experiências que eles têm de viagem, os lugares que eles vão, o que eles gostam, o que eles não gostam. Eles estão falando entre eles, eu estou ali quietinho, eu vou para fazer sauna de fato, eu gosto da sauna. Eu digo para Carol, a hora que nós construirmos a nossa casa, vai ter uma sauna em casa. Só fazer sauna. Porque eu gosto da sauna. Não me perturba, Carol, eu tô na sauna. Bota o celular no modo avião. Vou botar uma plaquinha na frente, não perturbe. Mas tu tem que viver no meio desses caras. E o principal, que é o seguinte, às vezes eu fui lá fazer a mentoria com Augusto Braga. Só que aqui onde a gente mora é interior. Tem vezes que tu vai passar em alguns lugares e o trem tá passando na frente, tu tem que esperar o trem passar pra te atravessar. Tem lugares que tu passa aqui que tem gente com cavalo na rua. Eu não tenho como eu chegar aqui e querer fazer um network, forçar um network com um cara na academia tal, porque o cara vai lá. O cara sabe, todo dia tem um monte de gente se aproximando dele para fazer isso aí. Sim. Se eu não sou uma autoridade no meu segmento e eu não venho oferecer pro cara uma oportunidade que ninguém ofereceu, por exemplo, eu liguei para um empresário aqui da cidade, que era um diretor do Criciúma aqui na Série A. Aí eu digo assim, oi, tudo bem? Então, olha só, pedi o número do cara pro Anselmo, tenho uma proximidade com o Anselmo. O cara me passou, o Anselmo passou. Eu liguei pro cara. O cara, eu digo, opa, tudo bem, amigo? Eu sou o Chicão, sou corretor de imóveis, eu sou amigo do Anselmo, o Anselmo passou o teu contato. O cara já falou assim pra mim, ó, por que tu tá usando o nome do Anselmo pra se aproximar de mim? Na lata. Eu digo, não, na verdade é porque eu tenho um apartamento na Praça do Congresso, é uma oportunidade de negócio, tá um pouco abaixo do preço de mercado, se fizer sentido pra ti, acredito que faça. Ele assim pra mim, ó, ô, é Chicão, né? Eu tenho um monte de amigo corretor. Se eu for comprar, eu vou comprar com algum amigo meu. Aí eu digo assim, tudo bem, mas se tu tem tanto amigo corretor e tu não sabe dessa oportunidade, talvez tu não tá sendo bem assessorado. Tô te oferecendo um negócio que tu não sabe. E eu tô fazendo o meu trabalho. Mas tudo bem, se tu não tens interesse, segue o baile. Desligamos o telefone. Deu meia hora, o cara me liga de volta. Ô Chicão, sabe que tu falou um negócio que eu gostei, cara? Eu respeito quem trabalha. E tu tá fazendo o teu trabalho. E eu tenho interesse nesse apartamento, cara. Tu consegue vir na minha empresa aqui amanhã de manhã? Eu fui na empresa do cara. Fui no final de semana na casa do cara avaliar a casa que ele tinha que entrar no negócio. Comemos uma nega maluca, eu e o cara, um cavaquinho. Coisa linda. Conversamos, ouvi bastante o que ele tinha para falar. E a gente se encaminhou no negócio.
Mas se eu não ofereço uma oportunidade para o cara que faz sentido para ele e que não seja uma oportunidade que todo mundo oferece, o condomínio Solar, quando eu comecei a vender, ele não tinha nenhuma casa pronta. Então, eu chegava lá e mostrava a lagoa, não tinha casa pronta. Aí eu vendi uma casa. Aí saiu uma casa. Aí saiu uma casa e saiu a casa do meu cliente. Então, hoje eu chego lá para vender, eu digo pro cara, essa família que tá aqui fui eu que vendi. Faz 15 meses atrás, hoje eles estão na casa deles. Eles pagaram 7,5 na época. Eles não vendem por 15 hoje. Se tu quiser fazer uma proposta de 15 na casa deles para testar, eu posso levar a tua proposta. Eles não vendem por 15. Faz 1 ano e meio que eles pagaram 7,5. Mobiliaram, deve ter gasto 1,5. Eles não vendem por 15. É diferente. Com toda certeza. Então, assim, eu vou levar uma oportunidade pro cara. Por que quando... Tem coisas que eu adotei para mim, nesse mercado, que me ajudam nisso. Então, por exemplo, todos os corretores estão fazendo vídeo de um empreendimento. Eu não vou fazer vídeo desse empreendimento. Porque isso aí tá em todo lugar. Não é para todo mundo. Se eu chegar no cliente, o cliente vai dizer assim, não, eu já vi. Não é isso, não é essa frase que eu quero ouvir. Tu falou uma coisa que é interessante e eu pego ela e eu uso isso muito a meu favor também. Eu também tenho um relacionamento estratégico com alguns empresários aqui da cidade. O podcast me deu isso, o futebol me deu isso. E eu valorizo muito isso porque eu entendo que o relacionamento... O pessoal muito assim do network, né? Ah, porque o network... Eu não sou muito fã do network, eu vou ser bem sincero contigo, Chico. Eu sou fã de relações verdadeiras e genuínas. Isso eu adoro. Assim, ó, se eu puder te servir, Chico, eu amo servir, eu amo te ajudar verdadeiramente, sem querer nada em troca. Se eu puder te ajudar sem receber nada em troca, pronto, eu me realizei. Isso para mim é o verdadeiro network. É uma relação genuína, verdadeira, onde você serve as pessoas sem querer nada em troca. Vai voltar. Hoje eu tive um exemplo, eu estava falando com a Aline, teve um caso que a gente estava para trocar um vidro lá em casa e a gente não estava conseguindo ninguém para trocar o vidro. Já tinha falado 2 vezes, eu estava puto, não estava conseguindo trocar. E aí eu me lembrei que eu tenho um amigo que é o dono da Criativa Ambientes, o Ronaldo, nosso patrocinador craque. Eu disse, cara, o Ronaldo trabalha só com móveis de alto padrão, ele faz isso aqui, né, para os apartamentos de luxo e tal. Mandei uma mensagem para ele, disse assim, ô Maranhão, eu tô mandando o cara ir trocar o teu vidro agora aí na tua casa, desce aí que o cara tá chegando em 5 minutos, o cara chegou, mediu, vai trocar amanhã. Eu fiquei impressionado, eu parei e falei assim, ó, poxa vida, faz 1 mês que eu tô atrás dessa pessoa para trocar, o cara em 10 minutos veio aqui e resolveu o meu problema. Sabe o que ele ganhou com isso? Nada. Isso é servir genuinamente. Eu acho que as pessoas hoje, elas estão tão nessa do network. Não, porque o network... Cara, tu não vende uma casa de 6 milhões, 7 milhões, de 18 milhões, como o Neto Imóveis vendeu. Ele falou, cara, eu vendi a casa do Roger Guedes, Alex. O Roger era meu amigo. Eu servi o Roger, eu levei o Roger para tomar café, eu botei a minha van para buscar o Roger no CT do Corinthians e levar até no apartamento dele em Alphaville. Eu peguei o Ramon Fabris, o Parça, eu aluguei a casa do Parça para o Roger Guedes, eu cuidei da casa, eu cuidei da água, eu cuidei da luz, eu cuidei da internet, eu fiz tudo. Eu servi tanto, mas eu servi tanto o Roger Guedes que quando o Roger precisou comprar a casa dele, ele comprou com quem? Várias pessoas ofereceram. Depois... várias outras situações que apareceram e ele confidencializou para mim, Alex, o network, ele é bacana, você se conectar, mas não adianta você se conectar e você não se relacionar. Eu acho que esse mercado, principalmente o teu mercado, que é o mercado de vendas de alto padrão, o relacionamento estratégico ele tem que ser ainda mais forte, ainda maior, ainda mais convincente, né, congruente do que o mercado normal. Porque, eu conheço o João Adib. Beleza, eu posso conhecer o João Adib, tu pode conhecer o João Adib, mas tu vai conseguir vender alguma coisa pro João Adib se tu não te relacionar com ele? Só se, João, eu te conheci, nós tomamos um café, eu teve um jogo beneficente, ou a gente estava no jogo lá no Allianz Parque, tu vai conseguir vender para ele? Se tu não te relacionar? Não. Então, eu acho que esse mercado, principalmente o mercado de vocês, né, que é o mercado de vendas de alto padrão, eu acho que o relacionamento estratégico ele é mais importante do que propriamente o networking. E isso que tu tá falando vai totalmente de encontro. Tu foi lá, tu mostrou pro cara uma oportunidade, tu nem conhecia o cara não te conhecia. Primeiro o cara ficou meio, que esse cara tá me ligando? Isso é interessante. Fala mais aí dessa oportunidade. Tu foi lá, já comeu um cavaquinho com o cara, tomou um café. Depois já foi lá no domingo, já mostrou pra ele, dá pra botar a tua casa no negócio. E aí, tu te relacionou com o cara. Eu acho que as pessoas hoje, elas precisam, principalmente quem é desse meio de vendas e de vendas de alto padrão, eu acredito que seja ainda mais, porque tu precisa te relacionar. Nós estávamos falando aqui agora, tu falou pra mim, né? Do seu Aloy, tava falando com ele hoje.
Mandei uma mensagem para ele, falei, capitão, vou até já aproveitar e deixar o ensejo aqui, né? Nós vamos ter o primeiro jantar de negócios do Gigantes Club, dia 11 de novembro, lá no El Tarquim. Vamos receber o Heraldo Rosa, fundador da Heraldo Construções, e o Neto, CEO da Neto Imóveis lá de Alphaville, aqui em Criciúma. E o senhor Luiz Liberalado me mandou uma mensagem, eu quero estar no jantar, tu não me chamou. Eu disse, senhor Luiz, seu lugar já está reservado, seu nome já está na lista aqui, é porque é a letra A, né, é o primeiro, então a gente... Aqui, tu estava falando agora comigo. Ele vai no jantar? Ele vai no jantar e falou, eu vou dar um conselho para quem vai, tá? Dá uma melhoradinha no look, porque o homem, ele só... Cara, eu vou te falar, tá? Ele é enjoado, ele é alto nível. E ele falou assim, ô Maranhão, e eu quero mais um lugar também, deixa um lugar... Blazer da Guess, blazer da Gucci, aí ele vai armar, hein? Vocês vão bem arrumados. Deixa um lugar pro João, que eu vou levar o João também. Isso é servir. Eu não precisei falar nada para ele. Tu não lembrou de mim, que isso? Tu convidou o Osni, convidou o Rampinelli, convidou o Adelô, convidou o Anselmo, não me chamou, o que está acontecendo? Ele veio aqui no meu podcast, nós recebemos ele, a minha esposa estava aqui, nós o servimos, ele contou a história dele, contou a história da canoa, do barco que afundou lá na pescaria dele. Então eu acho que falta isso, sabe, Chico? As pessoas, elas estão tão preocupadas em vender, tão preocupadas, e ok, tem que fazer negócio, sim, saco vazio não para em pé, ninguém é ONG, né? Mas eu acho que antes da venda, o relacionamento estratégico, o relacionamento genuíno, verdadeiro, no serviço, ele tem que vir na frente. Primeiro você serve para depois você receber. E aí, outra coisa que o Augusto Braga fazia lá, que a gente adotou para cá, eu não trabalho com muitos imóveis. Eu tenho os imóveis que eu tenho exclusividade e eu boto força para vender esses imóveis. Então, eu sento com um empresário que tem uma casa para vender. Eu vou botar força para vender a casa dele. Um sniper. Ele não vai ficar nem um dia dizendo assim, eu acho que a minha casa está largada. Não. Eu estou levando visita, está rodando tráfego pago, eu estou fazendo criativo, cansou o criativo, eu renovo o criativo. Não falta verba para o tráfego, não falta intensidade, eu vou vender a casa do cara. Tudo isso é contigo. A tua equipe e o teu time cuida de tudo isso. Só que eu tenho poucos imóveis na carteira, porque são os imóveis que eu tenho exclusividade. Então eu sento com o cara, é o seguinte, já aconteceu do cara dizer, Chicão, eu quero 4 milhões na minha casa. Eu vou dizer, a tua casa vale 5, mas o mercado absorve 3,5. Tu joga limpo com o cara. Qual é a tua pressa de venda? Cara, então vamos botar 3,5, tô confiando em ti. E já aconteceu de o cara dizer assim, Chicão, eu quero 2 na minha casa. Eu dizer, cara, a tua casa vale 2,5. Eu colocaria 2,5 se a casa fosse minha. Não botaria 2, tu vai estar perdendo dinheiro. Eu poderia dizer pro cara, a 2 ia vender rápido. Eu ia demorar um pouco mais para vender a 2,5. Mas é 500 mil reais do meu cliente. 500 mil reais do meu cliente é um apartamento que ele compra para alugar. É várias viagens para Disney que ele pode fazer. Então já aconteceu os dois caminhos. Mas eu sento, faço o alinhamento do preço de acordo com o mercado, trabalho estratégico, com quem que esse imóvel aqui vai atender quem. Esse imóvel aqui eu vou vender para esse tipo de pessoa. Eu não faço, não é aberto. O vídeo, você que está procurando. Não. Se você tem 2 filhos, se você tem um filho, se você tem um pet, esse imóvel tem um canil, esse imóvel tem um jardim com 1.000 metros. É especificamente para a pessoa que vai comprar. Direcionado. Perfeito. Isso eu consigo fazer por ter poucos imóveis na carteira. Não é que todo corretor não consegue fazer. Todo corretor consegue fazer. Mas só que se tu pegar a carteira de um corretor de imóveis hoje aqui na cidade, vai ter mais de 50 imóveis. É muita coisa. Tu não consegue dar atenção para todos uma pessoa só. A não ser uma pessoa que tem equipe imobiliária, cada um cuida de 10 imóveis, enfim. Mas eu tenho poucos imóveis na carteira, esses daí eu trabalho direcionado, e eu tenho os imóveis de construtora, daí que todo corretor tem. Não, muito bom tu trazer essa visão, porque assim, o que a gente enxerga desse mercado? Como tu falou, é um mercado muito aquecido. Nós sabemos que o mercado imobiliário aqui é um mercado pujante, muita gente vendendo, muita oferta, muita oportunidade, mas às vezes aquela oferta, ela não é uma oferta direcional. É o que tu falou? Tu é um sniper, tu mira ali, olha, cara, nós vamos fazer um trabalho para vender essa casa, eu pego poucas coisas, mas eu vou fazer muito bem feito. Eu acho que isso é uma dica, né? É um conselho muito bom para quem trabalha no mercado de alto padrão. Já entrando nessa área do conselho, nós temos aqui o nosso quadro Café com Conselho, em nome da Cheirinho Bom, que é a nossa patrocinadora, né? Fé no café. Você gostou do café, Moreno? Gostei. Tu acha que eu gostei ou não? A Aline falou que tu não gostou do café, falou que o café estava mais ou menos. Tomei 2 xícaras já, uma lá e outra aqui. Hoje eu não durmo. Eu queria que tu deixasse um conselho pra gente, para esse cara que trabalha no mercado das vendas, esse cara que não está conseguindo vender, esse cara que está pensando em entrar no mercado do alto padrão. Qual é o conselho, qual é a dica do Chicão que tu daria para ele? Cara, a dica que eu vou dar pro cara que está pensando em entrar no mercado de alto padrão, primeira coisa, é ser de verdade. Seja de verdade. Não vai em nenhum lugar para fazer network. As pessoas, cara, que a cidade é pequena. O pessoal começa a comentar, tu vira o chato do network. O cara que quer se conectar com todo mundo para vender. E segundo conselho, busca Deus.
Porque a Bíblia diz em Provérbios que o coração do rei é como um rio na mão do Senhor. Ele o conduz para onde quer. Provérbios 18 diz isso. Então, se o coração do rei é como um rio na mão do Senhor, e o cara que vende alto padrão, ele quer alcançar o coração dos reis, do pessoal que tem dinheiro, do pessoal que governa, né? Deus conduz o coração dessas pessoas para onde quer. Então, sem menos esperar, uma porta vai se abrir, alguém vai te procurar, tu vai entrar num lugar que tu nunca imaginou entrar. Eu vendi um imóvel para 2 caras. Eu vendi para um cara que eu botei um currículo na empresa dele na época, uma metalúrgica, e o cara não me chamou. Eu fiquei triste. Eles chamavam todo mundo, eu tinha 18 anos. E o meu sonho era ser soldador nessa época. Eu era auxiliar de produção e eu queria chegar a soldador, porque o soldador ganhava R$ 2.800. Então, olha só. E esse cara, a empresa dele não me chamou. Eu fiquei triste. Eu falei, eles chamam todo mundo e não me chamaram. E aí eu vendi um imóvel pro cara. Agora, recentemente, eu não contei isso aí pra ele, claro. Mas aquilo ali, pra mim, eu disse assim, cara, aquela vez lá eu fiquei triste que a empresa do cara não me chamou. Não era pra ser. E eu vendi um outro imóvel pra um cara que esse aí eu nem botei currículo na empresa dele, mas o meu sonho era trabalhar na empresa do cara. E eu vendi um imóvel pro cara agora e eu fiquei pensando assim. E eu vendi também uma casa no San Simone, foi engraçado, cara. Quando eu comecei a minha história com as vendas, eu trabalhava num casulo assim, de 1,5 m por 1 metro, assim, né? Vendendo capinha de celular e cabo. O nome da empresa era Cabos e Capinhas, um amigo meu, William. E aí, 1 ano e meio atrás, eu vendi uma casa num condomínio pro William, cara. O mesmo William que me contratou lá atrás, quando eu tinha 19 anos, para vender esse... Então, assim, cara, quando a Bíblia diz que o coração do rei é como um rio na mão do Senhor, as coisas... Tem gente que vende na força, que faz network, e tá tudo certo. Só que muitas vezes, esse cara que faz isso faz uma venda só para uma pessoa. E tem algumas pessoas aqui na nossa cidade de Criciúma, tem gente que é corretor de uma família inteira. Compra o pai, compra o filho, compra o neto. Então, assim, quando a conexão vem de Deus, quando é Deus que abre uma porta, a forma como tu entra é diferente. Tu não vai ser um cara de negócio, tu não vai entrar para vender. Tu vai ser um cara que o cara quer ter perto de ti. Não, eu quero ter esse corretor perto de mim. Não é só comprar um imóvel com ele, mas eu quero almoçar com ele, quero um cara gente boa. Um amigo, um parceiro para a vida, né? Tu acaba se conectando, tendo relacionamento com a pessoa, não é só de negócio. Então, as 2 dicas. E também, por que eu digo busque a Deus? Porque o mais difícil nessa profissão, o mais difícil de tudo, é a gestão das emoções. O cara manda proposta, o outro lado tem que aceitar, devolve aqui, devolve ali. Às vezes cai, tu já estava contando com o dinheiro da comissão. Às vezes tu já gastou o dinheiro da comissão e a comissão nem não entrou ainda. Então, é só com Deus para aguentar, cara. Só com Deus. Eu tive um amigo agora, corretor de imóveis, estava conversando semana retrasada, e ele dizendo, Chicão, cara, infartei, eu achei que era uma crise de ansiedade, fui para o hospital, tal, e muita coisa, esses clientes, começou a reclamar. Eu digo, calma, irmão, calma. Cara, só com Deus. Só com Deus. Para aguentar o mercado alto padrão, principalmente, porque eu tenho um terreno aqui na cidade que é 33 milhões, é 1,5 milhão a comissão. É um terreno desse aí, tem um amigo meu que fala assim, dá para tirar o nariz e a boca para respirar, ele fala, um terreno desse aí, tu afrouxa a chuteira. Então, assim, é uma coisa muito grande. Sim. Para daqui a pouco tu atender um cliente, o cliente manda uma proposta, vai, daqui a pouco não fecha. É só com Deus para aguentar. Chico, e traz pra gente a tua visão, como é que tu encara, como é que tu enxerga isso? Nós sabemos e convivemos, né, com grandes empresários, com caras que são muito potentes financeiramente falando, e nós sabemos que esse mercado é um mercado que ele não é um mercado... Ele oscila, né? Como é que tu trabalha, como é que tu encara isso, essa questão de tu ser um cara cristão, né? Tu é um cara que é fiel a princípios, fiel a valores, honra a tua esposa, honra a tua família. Como é que tu trabalha isso dentro do mercado de alto padrão, dentro do mercado empresarial, sem vender alma pro diabo, sem você fugir da tua linha, daquilo que tu acredita? Como é que tu enxerga e como é que tu faz para tu lidar com isso? Cara, eu vou te falar que aqui onde a gente mora é mais fácil, tá? Lidar com isso. Por quê? Porque tem muita gente também cristã, muito empresário cristão, aqui na nossa região, e muito empresário de valor. Tem algumas pessoas que fazem de tudo para vender. De tudo pela venda, tudo pelo dinheiro. E essas pessoas aí o mercado expulsa. O falecido Ricardo Teodoro, que para mim uma das maiores referências que eu tive no mercado imobiliário, depois se tornou muito amigo meu, uma vez fizeram uma sacanagem com ele, mas uma sacanagem que eu fiquei bravo por ele. Eu disse, Ricardo, vamos falar com o cara, vamos, isso aí não se faz, não sei o quê. Eu tava entrando no ramo, eu tava com as facas nos dentes. Ele falou assim, Chicão, tudo certo. Esse cara, com a mesma força que ele entrou no mercado, ele sai do mercado. Ele, assim, eu tô 19 anos nisso. Eu vi gente entrar e sair. Então, assim, a gente costuma dizer, Deus, ele abre a porta para ti. Mas o teu caráter
determina se tu fica dentro daquela porta que Deus abriu. Então, as pessoas que fazem de tudo pela venda, com a mesma força que elas vendem, elas daqui a pouco param de vender. E aqui onde a gente mora é um lugar pequeno. Se tu, por exemplo, teve uma construtora que faliu aqui na nossa região. Um case bem... Não, era todo mundo ficou sabendo, era né? uma bambam da cidade na época. E essa construtora agora está atuando de novo. Só que acabou. Credibilidade zero. Credibilidade zero. E assim é com o corretor de imóveis, com o profissional de venda. Daqui a pouco eu vendo uma casa pro cara que é uma casa que eu sei que é problema. Daqui a pouco o cara tá numa confraria dele, tá numa janta, ele tá falando. O Chicão, rapaz, tu nem sabe, vendeu uma casa lá, tá entrando água dentro. Esse mercado tem muito disso. Tem muito disso. E o meu cliente principalmente. Porque assim, o cliente do médio padrão e o cliente do baixo padrão, eles não estão muito juntos. Só que o cliente do alto padrão, o cliente que eu atendo, eles estão toda semana no Clube do Vinho. Perfeito. Numa confraria, numa janta. Relacionamento. E lá eles estão falando, meu. Lá, se eu fiz alguma coisa errada com alguém, se eu atendi o cara mal, se eu não tratei o cara como ele achou que eu deveria tratar, ele vai mais cedo ou mais tarde, quando alguém falar alguma coisa, quando alguém disser, tu viu os vídeos de Chicão, são bons, o cara vai dizer, mas é só o vídeo. Porque a pessoa não é. Só a capa. E assim é quando o cara vai se... Mas eu vou te falar, cara, como eu entrei nesse mercado para vender algo lícito e como a gente orou e como... Né, não é esse mercado que me move é Deus. Se Deus tiver outra coisa para mim, eu paro de vender imóvel hoje, vou fazer o que Deus tem. Eu fui resgatado, né, cara? Eu tinha uma vida toda errada. Eu tinha problema... era improvável, né, Chico? Eu era improvável, tinha problema com droga, com bebida, muita coisa. E Deus me encontrou. Então, e a tia Carol também. A Carol também. A delegada, Deus botou a delegada Carol. Deus falou, botou, Pega ele, Carol. Pega ele e mantém na rédea curta. Resgata e amarra. Então, assim, cara, eu já tentei fazer muita coisa nessa vida pela minha vontade, né? E não deu certo. Então, hoje a gente faz tudo orando, eu converso bastante com a Carol. Eu tenho a equipe também da produtora, 2 são corretores e 2 são produtores de vídeo. Então, a gente uma vez por semana, a gente se reúne para orar. Para conversar sobre os negócios, como que estão, como que não estão. Quando sofre a gente sofre todo mundo junto. Quando alguém perde alguma vez, o que acontece? É natural. Faz parte. É do jogo. E quando alguém vende, a gente celebra tudo junto. Então a gente tem... Cara, toda empresa grande tem um conselho. Perfeito. E o conselho são pessoas que te dão uma opinião sem emoção. Que é gente que não é da família, é gente que está de fora, e tu vai chegar lá e vai dizer assim, eu tô com a ideia de botar tal pessoa de gerente de vendas. E eles vão dizer, eu acho que não, acho que o melhor é tal. E tu vai dizer assim, ó, não, tudo certo, porque eu gostava desse aqui, mas o melhor era aquele lá mesmo. Então, o conselho são pessoas que te dão a opinião, te dão um conselho deles sem emoção. E eu tenho essas pessoas comigo. Eu sempre tive, desde o começo, quando eu decidi entrar para o mercado imobiliário, eu sentei com o Thelmo, sentei com o Renan, sentei com algumas pessoas. O que vocês acham? O Thelmo falou para mim uma coisa, ele assim, ó, tu acha que se eu tiver uma casa eu vou botar para vender contigo? Ou eu falo até o nome do meu imobiliário, assim, ou com fulano, que eu nem conheço. Eu vou botar contigo, cara. Vai que tu vai se dar bem, ele falou. Então, assim, cara, a gente busca fazer tudo com conselho, cara. E como eu vendo poucos produtos, e os produtos que eu vendo, eu sei quem construiu, quem foi arquiteta, quem fez os móveis, se está na garantia, se não está na garantia, o que era o terreno antes de construir, se foi levantado o terreno, se não foi levantado. Dificilmente eu vendo uma furada. Então, acaba que eu me protejo bastante dessas coisas que pode acontecer e manchar a moral do cara no mercado. E isso é muito legal tu trazer essa visão, porque assim, o que a gente percebe, né? Principalmente na tua trajetória, hoje tu é uma referência no mercado de alto padrão aqui, tem muitos corretores de alto padrão, tem muita gente boa, mas eu acho que ninguém joga o jogo no nível que tu joga. E uma coisa que fica bem clara é que tu não quer muito. São poucos, mas são escolhidos. São imóveis bem seletos que tu pega e tu sabe exatamente o que tu tá fazendo. Tu não é aquele cara que sai atirando para tudo enquanto é lado. Tu não tá buscando milhares de oportunidades. Tu busca as oportunidades, né? Essa casa, aquela casa. E a gente vai fazer um trabalho específico, estratégico para atingir um resultado com aquele imóvel. Fica bem claro. Fica bem claro. Porque às vezes o cara, um exemplo, a nossa audiência, o público que vai nos assistir é um público empreendedor, é um público que está querendo vender, é um cara que está buscando dinheiro para pagar uma conta, está buscando dinheiro para pagar uma mensalidade ou para pagar um aluguel. Às vezes o cara está com água aqui realmente, então ele fica tirando para tudo enquanto é lado. E cada vez que a gente traz um empresário, um empreendedor, alguma referência em um determinado setor, esse cara traz essa mesma visão para a gente. Seja bom em uma coisa. Seja bom em uma, não seja bom em várias coisas, seja bom em uma coisa. E tu tá trazendo essa visão pra gente, eu peguei, tu é muito bom no que tu faz. Aqui na minha área eu sou especialista, eu domino.
Aqui na área da venda de alto padrão é comigo. Eu estudo o meu cliente, eu estudo aquela casa, eu estudo a maior oportunidade, qual é o mercado direcionado, qual é o melhor preço da venda para o meu cliente, não para a minha comissão. Tu te preocupa, tu deixou bem claro, né? Tu estuda isso, ó. Essa casa a gente pode vender por 2,5, mas a gente consegue vender por 3. Mas se tu tiver com um pouquinho de pressa, a gente pode vender por 2,200, 2,300 para esse dinheiro vir mais rápido para o teu bolso. A maioria dos vendedores, eles não estão preocupados, eles não pensam assim. Eles pensam, não, eu quero fazer a venda, eu quero pegar a minha comissão, eu quero ir embora. E aí ele não vende nunca mais para esse cliente. Ele não fideliza ele, né? Então, assim, essa visão que tu traz... Eu vendi para um empresário aqui da cidade. Bem diferente. O cara ia entrar uma permuta no negócio. Ele, Chicão, essa permuta não vende nesse preço. Eu falei, vende, não vende, vende, não vende. Eu digo assim, então vamos fazer o seguinte, tu vai me pagar a comissão só quando eu vender a permuta. Como assim? Não, não vou ganhar nem R$1 agora. Eu vou ganhar só quando vender a permuta. Aí tu vai me pagar a comissão desse e da permuta que eu vou vender, né? Não, se for assim, não, tá combinado. Então agora a gente é sócio. A gente tem um produto que a gente é sócio. Claro. O cara... Não, cara, se for assim, dá. Mas por que a gente faz isso? Porque eu tenho confiança que vai vender aquilo ali naquele preço, com o conhecimento de mercado que eu tenho. Eu poderia muito bem falar pro cara, não, vai vender, vai empurrar, e o cara fica lá com a permuta encalhada. Mas quando eu faço o all-in, o cara diz, opa, ele tá botando dinheiro dele também, cara. O dele também tá na reta. Ele não vai ganhar, se eu não ganhar, ele não ganha. Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo, cara, que vai fazendo o cara dizer o seguinte, ele tá do meu lado. Esse cara não tá querendo... É um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Ele é o meu corretor, tudo bem, ele vai ganhar o dinheiro dele pelo trabalho que ele tá Amém, fazendo. tá tudo certo. Mas ele não tá querendo só de olho no dinheiro. Ele quer fazer um negócio bom para mim. Que eu acho que o mercado de alto padrão, na maioria das vezes, hoje eu vendo muitas casas que é pro cara morar. Mas quando tu vai falar com um investidor, por exemplo, esse imóvel que eu vendi é de investidor. Um cara, ele vai tirar o dinheiro desse bolso para botar nesse. Perfeito. Ele vai tirar de uma aplicação. O cara que é rico, ele não tá com o dinheiro parado no banco. O dinheiro tá em algum lugar. Sim. Ele vai tirar de lá para botar aqui. Por aqui, que ele vai fazer isso? Tá nas Ilhas Cayman, tá em algum lugar. Tá em Dubai. Por que ele vai fazer isso? Então o cara precisa ter confiança. E como eu não tenho muito tempo de mercado imobiliário, porque tem cara aí que tem 10, 15 anos, cara. Tem cara que eu encontro. E hoje os caras falam pra mim assim, ó. Chicão, eu sou teu fã, teus vídeos são muito bons. Eu digo, teu fã sou eu, rapaz. De todo lugar que eu... Tu tá louco, tempo, cara. Né? Tu tá louco, tu é um dinossauro. E assim, cara, como eu não tenho esse tempo de mercado imobiliário, de que forma que eu adquiro a confiança desses clientes? Vendendo poucos produtos, atirando certo, segmentado, muita produção de conteúdo. Também o pessoal tá tudo na internet hoje. E uma negociação muito transparente. Com bastante pingo nos i, certinho, vai ser assim, vai ser assado. Isso fica, isso não fica. Eu preciso fazer um contrato, eu boto tudo. Tu vai comprar uma casa hoje, uma casa mobiliada, eu boto tudo que vai ficar na casa no contrato. Televisão, no cômodo tal, sofá, foto do cômodo. Tudo especificado. Dificilmente alguém faz isso aí. Eu já fiz algumas parcerias com alguns corretores e eles fizeram contrato. Eu vi. É um contrato que segura, mas se o cara tirar a TV também, tu já vai ter que brigar com o cara. Então a gente procura fazer de uma forma que o cliente diga assim, ó, não, é diferente. É diferente. Eu podia comprar qualquer outra pessoa, mas aqui foi a experiência que eu tive. Realmente o contrato deles, um contrato de 15, 17, 18 páginas com foto de todos os cômodos, com descrição do que fica, a marca da televisão, a marca do sofá, a marca. Mas é dessa forma que a gente vai criando uma identidade. Para o cara dizer assim, não, cara, eles não vendem qualquer coisa lá e tá tudo bem. Tem um cliente que quer comprar qualquer coisa, ele vai comprar com outro corretor, tá tudo certo. Mas os imóveis que a gente tem, eles são imóveis exclusivos, a gente tem exclusividade no imóvel e portanto, que no vídeo que eu faço, eu já deixo bem claro o que é o imóvel, o que ele tem, onde ele fica, qual é a metragem, eu mostro bem os detalhes para o cliente. Dificilmente alguém chega na visita e diz assim, nossa, não era assim no vídeo. Não. O cara diz assim, não, é exatamente como eu vi o vídeo. Porque o tour ele é bem detalhado para atingir aquele cliente que quer aquele imóvel ali. Já para ele ficar com a clareza na cabeça dele, né, de que aquilo realmente é um atendimento de alto padrão. Eu acho que é muito massa essa leitura que tu traz, né, e a tua visão de dentro para fora, o cara que está ali vendendo, trabalhando no mercado do alto padrão, né, é que existem pormenores e não é de qualquer jeito. Não é na força braçal, tem que ter estratégia, né, tem que ter técnica. Tu não pegou isso da noite pro dia, né? Tu já tem uma jornada fazendo isso e é muito bacana. Nós vamos entrar numa área muito, muito legal que eu gosto muito também, que é a área da família. Tu é casado com
com a delegada Carol. Um beijo, delegada Carol. Ela que manda mesmo, né? Tu não manda em nada. Não, ela manda. Ela e o Pedro, né? Manda Pedro, e desmanda. É, o Pedro, artilheiro. Eu queria que tu falasse um pouco da importância deles pra gente, né? Eu conheci um pouco do Chicão pré-Carol, né? E agora o Chicão com Carol, casado, um cara família, um cara que tá construindo, tem um futuro lindo pela frente. Eu queria que tu falasse um pouco da importância deles, nesse teu processo de amadurecimento, né? Nesse teu processo com Deus e com a tua família. A Carol foi uma mulher que Deus colocou na minha vida, né? Porque não existia... Eu conheci o irmão da Carol, 6 meses depois ele me convidou para ir numa formatura da irmã dele, eu não sabia nem que ele tinha irmã. E fui de penetra, ela não queria que eu fosse, ela falou, tu não traz aqueles teus amigos bêbados para minha formatura, na época nós bebíamos um monte. E ele me levou e eu só fui na formatura para nós ir na OS depois, que tinha OS, né, no dia. Eu digo, não, vamos na OS, que formatura, o que? Minha irmã, fomos na formatura para ir na OS, chegou lá, eu vi a Carol. Eu disse, nossa, tua irmã é bonita, hein, cara? Ai, tal. Zagueirona. O Thiago Silva, né? Davi Luiz, eu digo assim, nossa, tua irmã é bonita e tal. Então ficou nisso aí, cara. Conversei pouco com ela, nada com ela no dia, só que eu filmei ela entrando Ela entrou, estouraram os confetes e tal, festa, e o único vídeo que tinha da entrada dela na formatura tava no meu celular. E aí, beleza, eu postei no meu Instagram, acho que não lembro se eu marquei ou não marquei, e aí ela teve que me passar o WhatsApp pra eu enviar o vídeo. E aí a gente começou a conversar. E através da Carol foi que eu conheci a Deus. Eu conversava com ela e tal, e aí um dia eu disse assim, essa guria é tão gente boa, não pode ser que a igreja que ela vai é ruim, né? Porque a visão que eu tinha da igreja evangélica é o seguinte, eu vou ter que botar terno, tirar minha barba, eu sou cheio de tatuagem, cara, não vou deixar nem eu entrar na porta lá. E aí, cara, eu fui numa igreja lá que ela ia lá ela ia na aba e outra igreja, né? Eu fui nessa outra igreja que ela ia e depois eu fui na aba. E aí, quando eu cheguei na aba, eu encontrei um amigo ali, o Adavilson, que até hoje é um dos meus melhores amigos que eu tenho aí. O Adavilson me abraçou e já no primeiro dia que eu cheguei, já me recebeu. E dali pra frente, cara, eu pedi a Carol em casamento, a gente casou. Depois veio a pandemia, a gente teve o Pedro. E a minha vida hoje é para eles, né? Eu tenho meus sonhos, tenho minhas pretensões pessoais, né? Que é sonho que a gente tem de morar em tal lugar, de ter tal carro, de viajar para tal lugar. Mas tudo isso vem depois de meus sonhos de viajar com eles, de realizar as coisas para eles, de dar as coisas para eles, das coisas que eu sei que a Carol quer fazer, lugares que eu sei que o Pedro quer ir. Então hoje eu vivo para eles e toda essa correria, 100% dessa correria, é por conta deles. Ela te abraça nessa missão, Chico? A Carol me abraça. Te apoia, Me apoia. Se não fosse a Carol, eu não... Eu acho que eu não estaria tão avançado como eu tô. Tem gente que às vezes com 10 anos de mercado imobiliário não tá onde eu tô. O teu crescimento aqui na região, ele foi um fenômeno, assim, em 3, 4 anos. Muito disso é devido a Carol. Eu tenho um monte de ideia ruim e quando eu vou falar pra ela diz assim, cara, não... Acho que não. E eu tenho muita ideia boa que quando eu vou falar com ela, potencializa. Ela diz, não, isso aqui, se tu ajustar, eu digo, é isso que faltava. Então, assim, ela me abraça em muitos projetos, a gente faz tudo junto, a gente ora bastante junto. E o Pedro também, agora o Pedro, a gente anda na rua, ele fala assim, ô papai, aquela casa lá tá bem pintadinha, hein? Será que o cara não quer vender? Ele fala. Aí eu digo assim, se ele quiser vender, eu tô aqui. Mas a minha vida hoje é inteira pra eles, né? Minha rotina, tudo que eu faço, a minha logística, é tudo feito em conjunto com eles. E isso é legal, cara. Isso é legal porque eu percebo o quanto meu pai se esforçou para me criar, meu pai e minha mãe, e o quanto foi corrido por eu ter muitos irmãos. Sim. Então hoje a gente temos eu, a Carol e o Pedro, e eu percebo o quanto de atenção a gente consegue dar um pro outro. Tanto eu para a Carol para mim, a gente pro Pedro. E a gente está só no começo da nossa caminhada, né? Então só no início, né? Só no início. Já tem muita coisa boa para vir aí pela frente. Amém? Não, é isso aí. A gente acompanha, né? Te acompanha nas redes sociais ali, a gente sempre brinca, sempre fala. E eu fico muito contente, né, de ver a tua história, o que tu era e o que tu te tornou, né? E o que tu ainda vai te tornar, junto com a tua família, com a tua esposa, com o teu filho. A gente sempre fala que é perto dos bons que a gente fica melhor, né? Tu tá caminhando com muita gente boa, tu tem um líder que é uma referência pra gente, que é o Telmo. Pessoal, eu acho que a igreja também te fez muito bem, né? Não é porque eu sou cristão, mas eu acho que é um bom ambiente, é um bom lugar, é uma ambiência frutífera, é uma ambiência do bem, e a gente sabe que nós somos fruto do meio onde nós estamos inseridos. Tu tá inserido num bom ambiente, eu acho que Papai do Céu tem muita coisa boa para ti pela frente. Pessoal, eu digo pro pessoal que, assim, cara, o pessoal romantiza muito o casamento, romantiza muito a vida empresarial,
E na prática não é bem assim. Não são só flores, né, cara? Eu tenho, até hoje, tem gente que se aproxima de mim, amigos, que eu começo a andar com a pessoa e a Carol diz assim, amor, não é amigo pra ti. Cara, e eu largo a amizade. Tá tudo certo. Se o cara não é amigo pra mim. Conheci o cara é solteiro, como é que é a vida do cara? Não, o cara é cristão, é de boa, tudo bem. Não, o cara é da noite, cara, não é cara pra mim andar. Eu vivo outra realidade. Perfeito. Então, assim, o casamento, assim como a vida empresarial, assim como tudo que tu se dispõe a fazer. Tu foi jogador profissional há muito tempo. Tu conseguia ser jogador profissional e não focar na vida profissional? Sim, quantas coisas tu teve que dizer não? Quase tudo. Então, a vida empresarial... teve que dizer 90% da vida para poder ser atleta profissional de futebol 24 horas. Então, se o cara... E tu teve sucesso. Foi por isso que eu cheguei. Então, e hoje, quantas coisas tu diz não? Porque hoje, no meio da comunicação que tu tá. Muita coisa. Pra família dar certo. Pro filho ir bem. Então, assim, a nossa vida... E eu digo que liberdade não é tu dizer sim porque tu quer, mas tu dizer não porque tu não quer. Perfeito. Então, assim, um casamento, como a vida empresarial, como a vida profissional, é muito mais não do que sim, cara. E o cara faz tudo isso para que as coisas dê certo e vão bem. Não, isso é uma verdade mesmo. E eu acho que é tão nessa linha que você diz mais não do que sim. Eu digo não para muita coisa. Se eu fosse fazer tudo que chega para mim, eu falo assim, Aline, teve tal pessoa me ofereceu. Tu não vai conseguir, isso aí não é para ti, não vai dar certo. Então eu já descarto porque realmente tem coisas que elas vão te tirar do teu foco. Elas vão te tirar do teu propósito, elas vão te tirar daquilo que Deus quer para a tua vida, né? E isso que tu tá falando de priorizar a família, de priorizar o casamento, de priorizar o filho. Eu digo sempre, eu tenho um grande amigo, e eu falo assim, ó, esse cara, o cara que valoriza a família, o cara que honra a esposa dele, o cara que é fiel e é leal nos negócios dele, o cara que tem uma mentalidade de futuro, uma mentalidade de vida de futuro, o cara que é temente a alguma coisa, não vou nem dizer a Deus, a religião, ele tem alguma conexão com algo maior. Não é o cara que é vazio. Esse cara é ouro hoje. Esse cara, ele é o ouro hoje. Porque tá escasso. A sociedade, o mundo que a gente vive hoje, o cara não tem, ele não sabe para onde ele quer ir, ele não sabe o que ele quer, ele tá refém da economia, ele tá refém da inflação, ele tá refém se é de esquerda, se é de direita, ele não sabe se é menino, ele sabe se é menina, ele não sabe. Ele tá perdido. Então, esse cara que carrega essas características hoje, o mercado... tá louco por ele. É placa preta. Isso é raridade. É placa preta. Chico, estamos chegando já na reta final aqui do nosso programa, cara. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigado pela tua colaboração. Eu acho que essa tua mentalidade, a visão que tu traz sobre as vendas de alto padrão, o mercado de alto padrão, realmente ela funciona desse jeito. E não é à toa tu tá tendo um resultado extraordinário que tu tá tendo, né? Um cara que tá conseguindo fazer múltiplos negócios aqui na região, nessa linha, com princípio, com valor, com lealdade, escolhendo pouco, né, para poder entregar um resultado bem maior. Eu acho que essa linha, acho que a nossa audiência que vai nos assistir vai entender isso, vai ficar bem claro. Eu acho que essa mentalidade, essa linha de trabalho, ela realmente funciona. Nós temos um quadro aqui chamado Arquivo X, onde é um quadro que eu adoro, eu gosto demais, onde algumas pessoas da tua trajetória querem mandar um recado para ti. O Pedro gravou o vídeo, né? Rapaz, eu não Fofoqueiro, sei. Tá? Falou hoje de manhã assim, ó, papai, hoje tu vai ver o vídeo. Vamos ver, vamos lá. Luiz Francisco da Rosa Sabino é o nome da fera, Chicão. Meu irmão, tô passando aqui pra dizer que é muito bom te ter como amigo, cara. Te conheço aí há mais ou menos uns 10 anos, na época dos iPhones, na época que eu trabalhava na barbearia ainda, e a gente já trocava bastante ideia, mas nossos laços se estreitaram, né, nesses últimos tempos. Tu me incentivou a entrar na profissão, hoje nós trabalhamos juntos, e muito além de um colega de trabalho, muito além de um incentivador, eu queria dizer, cara, que pra mim é uma honra estar do teu lado, eu conheço um pouco da tua história, e hoje vejo a Carol, o Pedro, a tua família, o cara que tu és na essência, no dia a dia, e isso me alegra, cara. Hoje eu te tenho como amigo, não tão somente como um colega de trabalho, e eu te desejo tudo de melhor, cara. Então, um abraço aí, que Deus te abençoe cada vez mais, e estamos juntos, meu irmão. Te amo, abraço. Fala, Moreno! Fala comigo, Moreno! Coisa linda! Homenagem pro Chicão, é isso mesmo? Coisa maravilhosa, rapaz. Passando aqui pra dizer que o Chicão é um cara extraordinário. Meu parceiro de Itaú Podcast, parceiro de vida. O Chicão é um dos caras mais criativos que eu conheço. Eu trabalho com criatividade. Meu sonho é ter o Chicão trabalhando comigo na minha agência, porque o homem é o rei do improviso, o rei da criatividade. Mas tem uma qualidade do Chicão que a gente se assemelha muito, a gente se completa muito com
com essa questão, que é levar a vida leve. Não tem problema que a gente não atropele e não tem coisa ruim que a gente não ache nela algo positivo. E isso é muito bom, estar perto de gente assim. Chicão é uma alegria em pessoa e tenho muito orgulho de ser parceiro, amigo, irmão dele. E ele vai prosperar muito mais ainda na vida dele, porque ele está pavimentando um caminho muito bonito e está se tornando uma referência na área como corretor de imóveis, e tem muita gente querendo ser o Chicão. E isso é um prenúncio de sucesso. E a jornada está só começando. Valeu? Um abraço, meu preto. Um beijo no teu coração. Tamo junto. Amor no meu coração pelo papai. Sinto que eu tô com Jesus, papai. E que o meu queixo é muito parecido com ele, que eu sou muito parecido com o papai, mas que eu sou mais parecido é a mamãe. E o que tu mais gosta que o papai faz contigo? É que ele brinca comigo, que ele faz as minhas vontades. E que ele me dá abraço, me dá beijo. O principal é que eu obedeço ele algumas vezes. E quando tu não obedece? Ah, não sei. E o que tu sente pelo papai? Amor, De que tamanho? tamanho de Jesus. E o que o papai é teu? Amor, Fala mais. O que o papai é pra ti? coração da vida real. O que mais? Só. Oi, marido, agora é minha vez e o meu vídeo, obviamente, tem participação especial desse aqui tamanho, mano. E eu quero te dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, podendo falar isso pra ti, podendo te homenagear, dizer que eu sou uma esposa muito realizada, porque eu compartilho a minha vida contigo e eu gosto muito de parar pra pensar. Fala. Ó, o Pedro quer falar uma coisa. É muito agradável e gentil. Papai é muito agradável e gentil, eu também acho. E eu gosto muito de parar para olhar para nossa história e ver aquele menino que eu conheci lá com 24 anos. E olhar para o homem que tu és hoje, ver o quanto tu tens evoluído, o quanto tu cresceu, o quanto tu amadureceu. E é muito bom estar do lado de uma pessoa que não se conforma. E tu és essa pessoa que está sempre buscando mudança, crescimento, evolução, aprendizagem, sempre querendo algo novo, um desafio novo. E tu me ensina muito, principalmente como levar a vida de forma mais leve, como ser uma pessoa mais agradável. Não é à toa que eu tenho que te dividir com tantas outras pessoas, porque todo mundo quer um pedacinho teu, né? Esse cara que é convidado para 1 milhão de compromissos e eu faço ele dizer não para ele ficar com a gente. E isso me ensina porque tu és uma pessoa, como o Pedro falou, né, gentil, né, filho? Uma companhia leve, que melhora os ambientes, que faz todo mundo rir, que aonde chega a alegria chega junto, e tu és assim dentro da nossa casa. Torna esse ambiente um ambiente mais leve no meio da rotina. E eu sou muito feliz de poder compartilhar, dividir a minha vida contigo. Eu espero que eu esteja cumprindo a minha missão de fazer com que tu se sinta amado e especial. Porque pra mim, tu és o amor da minha vida, é a pessoa que eu quero dividir o resto dela. E ter muitos filhos, se assim Deus nos permitir, porque essa é a tua versão que eu mais admiro. Quando tu te tornou pai, tu ressignificou o que era a paternidade pra mim, dentro da minha parentela, da minha realidade. Eu nunca vi nenhum pai como tu. E eu olho às vezes pro Pedro e penso, meu Deus, o dia que ele crescer, ele ter noção do pai que ele tem, ele vai ter muito orgulho, ele vai querer ser igual. Então eu sei que tu tá se transformando uma geração através da tua paternidade. E é por isso que, sem medo, eu quero ter mais filhos e poder dividir a minha vida contigo e ver tu marcando tantos filhos com essa paternidade e essa pessoa que tu és. E como marido, também. Te amo, te admiro, nós te amamos. E é isso. E essa galera aí, Moreno? Judiaria, hein? Judiaria. Ah, cara. Isso é eles que fazem tudo valer a pena, cara. Eles que fazem tudo valer a pena, os amigos, a família. Tava conversando com a Carol esses dias. Eu atendo muitos empresários, né, cara? Tem muito empresário que não tem, mano, não tem família, cara. O filho não quer estar perto, o cara não tem amigo. É rico só de dinheiro. É rico só de dinheiro, cara.
cara ter isso aí, ter saúde. Quantos empresários estão mandando pai pro Albert Einstein, tem dinheiro para ir para lá, mas não sabe se vai voltar e a gente tem saúde, tem a família, pode contribuir, cara. Pô, o Ademar, quando o Ademar quis entrar na profissão, um cara com o potencial que ele tem, muito melhor que eu nas vendas. O Ademar é muito melhor que eu. Nas vendas, agora tá fazendo os vídeos, ele vai chegar muito mais longe que eu. E tu poder encontrar ele todo inseguro no começo, cara, não sei se eu vou, eu digo, o Ademar, vai, cara, vai dar certo. Aí eu disse pra ele, até quando ele tinha um Uno, eles diziam que ele era o Chicão do médio padrão, né? Mas agora ele comprou um carro com teto, eu que virei o Ademar do alto padrão, né? Eu disse pra ele, já passou, agora o teu carro tem teto. Mas o cara poder cultivar na caminhada essas pessoas, cara, isso aí não tem dinheiro que pague. Não tem preço no mundo que pague. Hoje, se tu pegar muitos empresários que eu atendo e tu dizer assim, cara, quanto tu pagaria pra ter um amigo? O cara talvez ia dizer assim, cara, daria tudo que eu tenho. Pra ter a tua família, pro teu filho dizer que gosta de ficar contigo. Então, por isso que um dos maiores desafios nas empresas é a sucessão. Porque muitas vezes os filhos não têm orgulho do pai. Perfeito. E aí não quer ser o que o pai foi. Não, essa vida do meu pai eu não quero. Tá louco? Eu não quero ser igual a ele. Então, acho que quando a gente consegue fazer com que pessoas, como o Diego falou, o Diego fala isso porque ele tem agência. E quando ele vai gravar os corretores, eles falam, eu quero igual do Chicão. Então, quando tu consegue fazer com que pessoas olhem para ti e digam assim, cara, essa é uma carreira que eu me espelho. Eu quero fazer parecido. Eu quero chegar perto. É uma referência. Eu acredito que tu cumpriu a tua missão com maestria. Não que isso seja uma intenção. Sim. A gente faz tudo com verdade, com transparência e busca fazer o melhor dentro daquilo que a gente tem. E eu sempre fui assim em tudo. Mas quando tu consegue que as pessoas te admirem por alguma característica que tu tem, então tu foi um cara 100%. Foi um cara, como diz o Roberto Volpato, de verdade. De verdade. Cara, eu acho muito legal e eu fiquei muito feliz, assim, pelas mensagens que tu recebeu, né? Eu já te conheço, já sei a tua trajetória, já sei a tua caminhada, sei que tu é um cara de verdade e acho que talvez essa seja uma das maiores características, uma das maiores virtudes que tu carrega, né? Tu é um cara de verdade, tu é um cara que tem princípios, tem valores e é fiel e honra a tua família. Eu acho que isso é raro hoje. Isso é raro, principalmente no teu mercado, principalmente no teu meio, né? Tá cada vez mais escasso. O cara que ele diz não para uma oportunidade, mas que talvez aquela oportunidade não vá levar ele para o caminho certo. As pessoas estão caçando muito o pote de ouro e elas só olham o pote de ouro, mas elas esquecem que para elas acessarem o pote de ouro, elas vão ter que deixar a esposa para trás, o filho para trás, os amigos para trás, os princípios para trás. Hoje, 90% das pessoas estão assim, eu não vejo isso em ti. Eu vejo que tu é um cara fiel, leal aos seus princípios e os teus valores, depois vem o teu trabalho. O teu trabalho é também uma missão, é uma forma de você levar a tua mensagem, levar o teu legado, continuar impactando pessoas, continuar impactando vidas, continuar transformando pessoas através daquilo que tu faz. As pessoas olham para a maneira como você entrega hoje e falam assim, cara, eu quero ser esse cara, uau. Eu acho que é sobre isso, falta isso nas pessoas. Então, quando a gente resolveu te chamar, te trazer, não foi porque o Chicão é amigo do Alex, não foi porque tu me fez um convite ou tu me impulsionou a estar hoje na comunicação. Eu digo sempre que o Gigantes Cast ele é uma mesa de honra e ele é uma mesa de honra para as pessoas que merecem, para as pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. E tu faz isso não só como cristão, como servo de Deus, mas na tua área, no teu trabalho também. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar aqui para a gente. Foi um privilégio, espero que tu tenha gostado. Para a gente encerrar, queria que tu deixasse uma mensagem final, se pudesse mandar uma mensagem para toda Santa Catarina, para toda a nossa audiência, para esse cara que vai nos assistir, para o empreendedor que está desanimado, que está desacreditado, que está pensando em desistir, ou que não sabe como é que faz para melhorar as vendas dele. Queria que tu deixasse essa mensagem lá naquela câmera. A mensagem que eu deixo para todo mundo que está nos assistindo aqui é o seguinte, seja de verdade no que você faz. Se você se propôs a casar com uma mulher, ninguém botou arma na sua cabeça. Você casou porque você quis. Seja o marido para essa mulher. Se você se propôs a ser um empresário, hoje você está com uma empresa, com funcionários, você se propôs a ser um empresário.
Um empresário perguntou para mim semana passada assim, Chicão, tu teve problema com droga lá atrás, deve ser difícil ter largado a droga, né? Difícil é hoje, que eu tenho um monte de alternativa. E hoje, muitos empresários têm um monte de alternativa. Então, diz não porque tem que dizer não, diz sim porque tem que dizer sim. Seja de verdade em tudo que você fizer. E certeza que você vai bem em todos os seus negócios. Tudo que você botar a mão, a palavra diz que tudo que você botar a planta do seu pé, você será próspero. Uau, show de bola. Pessoal, Chicão, referência na área de vendas, referência na área do mercado de alto padrão. Espero que vocês tenham gostado e possam aprender com a história dessa fera, um cara extraordinário que vem fazendo um trabalho belíssimo, referência aqui na nossa região. Chico, obrigado mais uma vez. E fica o convite para vocês, no dia 11, o nosso jantar de negócios do Gigantes Club, lá no El Tarquim, com o Neto, Luiz Neto, lá de Alphaville, e Heraldo Rosa, fundador da Heraldo Construções. A gente vai deixar aqui em algum local o link para vocês. Beijo no coração e até a próxima.